todos bem-vindos a uma aula de matemática. O meu nome é Luana e hoje nós vamos conhecer, se aprofundar um pouquinho mais em função logarítmica. E nós temos como objetivo da nossa aula resolver situações, problemas que envolvam a função logarítmica. Mas antes de nós resolvermos esse problema, eu gostaria de trazer algumas curiosidades para vocês. Olha lá, você sabia que nós podemos utilizar a função logarítmica em vários aspectos e a gente nem percebe? Como por exemplo, quando nós trabalhamos juros compostos, a fórmula dos juros compostos é uma função exponencial. E para a gente entender logaritmo, nós temos que entender da função exponencial, pois é a operação inversa. Além disso também, nós utilizamos a função para medição de magnitude de terremotos, aplicações químicas, geográficas e até biológicas. E aqui por curiosidade para vocês, o termo logaritmo, ele tem origem na palavra grega logos, que significa palavra ou razão. E aritmos significa número. Então, eu vou relembrar com vocês um pouquinho sobre a definição de logaritmo. Se você acompanhar no slide, primeiro você vai ver que existem alguns termos que nós precisamos lembrar, precisamos conhecer. Olha só, o B nós chamamos ele de logaritmando. Só vou pronunciar como é que fala isso aqui. É log de B na base A, que é igual a x. E esse B nós chamamos de logaritmando. O A nós chamamos de base e o x nós chamamos ele sim de logaritmo. E ele só pode existir se, somente se, o A for elevado a x e igualado a b. Eu quero mostrar para vocês aqui na lousa, então, olha aqui e acompanhe comigo. A nossa definição de logaritmo, ele diz, vamos para a lousa, isso, valeu, que ele só existe se o A ele for elevado a x e igualado a b. Aí nós temos sim um logaritmo, podemos trabalhar a função logaritmo. Voltando para o nosso slide, nós temos também algumas condições de existência. Olha lá, as condições de existência diz que o b, ele precisa, que é o nosso logaritmando, ele precisa ser maior que zero. E que A também tem que ser maior que zero, que é a nossa base. Só que além de ser maior que zero, também precisa ser diferente de 1, certo? Não dá para dizer que é só maior que zero, porque 1 é maior que zero, mas não pode ser 1. Então vamos para o nosso exercício, utilização da função logarítmica. Eu peguei um exercício que caiu no Enem de 2019, PPL, e eu preferi pegar um exercício de Enem porque provavelmente caia futuramente outros parecidos. Então eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo. Vamos lá. Um jardineiro, ele cultiva plantas ornamentais e coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Isso é importante, ó. Vamos marcar isso daqui. Quando essa planta atinge 30 centímetros de altura, ele coloca à venda. Vamos continuar. Esse jardineiro, ele estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo. Olha só a utilização da função. A partir do momento em que a planta brota, ou seja, zero, brotou do solo, até o momento que ela atinge uma altura máxima de 40 centímetros. Então, nós temos duas medidas aqui, ó, em centímetros. A altura dela quando ele põe à venda, que é 30 centímetros, e a altura máxima que ela atinge, que é de 40 centímetros. E a fórmula que ele conseguiu desenvolver através do estudo é H, que é igual a 5 vezes log de t mais 1 na base 2, em que o t é o tempo, que é contado em dias, e H é a altura da planta em centímetros. Então, a partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, quanto tempo que ela demora para atingir a altura máxima? Lembrando, ela é colocada à venda quando tem 30 centímetros e ela atinge a altura máxima em 40 centímetros. Então vamos aqui comigo para a lousa, que eu vou colocar a forma que ele desenvolveu e vamos desenvolver esse problema e achar a resposta. Vem comigo. A fórmula que ele desenvolveu é essa, ó. A H é igual a 5 vezes log de t mais 1 na base 2. Para a gente conseguir entender, vamos começar utilizando a primeira altura que o exercício nos dá, que é de 30 centímetros, que é quando essa planta é colocada à venda.
Então, em vez de eu colocar o H aqui, eu vou substituir o H por 30. Aprendendo? Super simples. Então, vamos lá. Coloca aqui, ó, 30 no lugar do H e vamos repetir o restante da fórmula. Isso aqui o exercício nos dá, ok? 5 vezes log de t mais 1 na base 2. Agora, como já é conhecido de nós, esse 5 ele está multiplicando o log. Então, ele tem que passar para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, olha lá, ó, 30 dividido, o 5 vem para cá agora dividindo, é igual a log de t mais 1 na base 2. O que eu vou fazer agora é mudar esses componentes do lado da igualdade. Vou pôr o log para cá e o 30 dividido por 5 para lá. Para ficar melhor a nossa visualização, para entendermos aqui através da definição do logaritmo. Então, vamos lá. Só estou invertendo eles de posição, tá? Isso não vai alterar o nosso exercício. Só que em vez de eu colocar aqui 30 divididos por 5, eu já pôr o resultado. Quanto que é 30 divididos por 5? 6, muito bem, é 6. Então, agora a gente pode resolver aplicando a definição de logaritmo. A definição diz que A ele tem que ser elevado a x. O x é quem está do outro lado da igualdade, certo? Quem está do outro lado é o 6. Então, vamos pegar o 2, elevar a sexta potência e igualar a isso aqui, ó. T mais 1. E agora a gente vai resolver essa potência. Vamos lá, vou deixar até a caneta de lado para a gente resolver nos dedinhos aqui juntos. Vamos lá. 2 elevado à sexta potência. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. Muito bem, estou louco de esperto. 64. E isso é igual a t mais 1. E aqui chegamos num momento do exercício que nós já estamos mais acostumados. Então, eu vou pegar o meu 1 que está desse lado positivo, passar para o outro lado da igualdade agora com a operação inversa, tá? Então, vai ficar 64 menos 1, que é igual a t. 64 menos 1 é quanto? 63. Então, nós entendemos que a planta, quando ela é colocada à venda, ela teve o tempo de crescimento de 63 dias, tá bom? Eu vou colocar esse 63 aqui em cima para a gente não esquecer. Muito bem, só que nós precisamos saber também o tempo que ela levou para atingir a altura máxima, que era de 40 centímetros. Eu vou apagar para a gente substituir aqui onde eu coloquei 30, agora colocar 40. Vamos lá. Novamente, a gente vai repetir todo o processo. Aonde aqui eu tenho o H de altura, a gente vai colocar a altura dela quando atinge o máximo, que é de 40 centímetros. E repetir o restante da nossa fórmula, que o exercício já nos deu, ok? Muito bem. E a operação é a mesma. O 5 que está multiplicando o log, a gente vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa, que é dividir. Então, 40 dividido por 5 é igual a log de t mais 1 na base 2. Mesmo esquema que eu fiz na vez passada. Eu vou trocar eles de lado para ficar melhor a nossa visualização. Então, log vem para cá. Log de t mais 1 na base 2 é igual a 40 dividido por 5. Quanto que é? Ah, muito bem, é 8. Então, 40 divididos por 5 é 8. E agora eu consigo aplicar a minha definição de logaritmo, tá? Que diz que eu tenho que pegar a minha base, elevar aqui ao meu logaritmo e igualar ao meu logaritmando. Então, vamos fazer isso. 2, vou elevar a 8. Elevado à oitava potência, que vai ser igual a t mais 1. Vamos resolver isso aqui? Vamos lá, usando os dedinhos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64.
2 vezes 64, 128. E 2 vezes 128, 256. Viu? Então, boa de cálculo, hein? 256 igual a t mais 1. Chegamos àquela parte do exercício que nós já estamos acostumados. Vamos pegar esse 1 que está positivo, passar para o outro lado da igualdade, agora negativo. 256 menos 1 é igual a t. 256 menos 1 é igual a 255. Ou seja, t é igual a 275. Para a gente resolver o nosso exercício, a gente tem que pegar aqui ó, a altura máxima e subtrair o tempo de 63 dias. 255 dias menos 63 dias. 255 dias menos 63 dias. 5 menos 3, 2. Eu vou aqui fazer a operaçãozinha matemática. 15 menos 6, 9. E a gente coloca aqui o número 1. E agora, vamos voltar para o slide para a gente encerrar a nossa aula de hoje? Voltando para o slide, nós podemos encontrar o nosso resultado. Olha lá, 192. Então, para ela atingir de 30 a 40 centímetros de altura, 192 dias, tá bom? Encerramos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, porque nós vimos aqui algumas utilidades do logaritmo em situação problema envolvendo a função logaritmo. Até mais!